Vamos abrir aqui Efésios capítulo 4. Hoje eu gostaria de falar de visão. Nós temos visto, como eu tenho falado já, a gente vê assim muitas igrejas nascendo, muitas igrejas crescendo, mas ao mesmo tempo nós não vemos o país sendo transformado por este crescimento. Estou certo ou estou errado? Nós vemos o nosso país afundando e as igrejas crescendo. O negócio está ficando um pouco incoerente com o que esta palavra diz. Que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação não tem ficado feliz? Não está estranho? As igrejas crescendo e o país decaindo. Eu entendo que o fato de terem pessoas dentro da igreja é muito bom. Mas isso não significa que aquela igreja é forte. Igreja forte não é uma igreja numericamente grande. Mas o que entendemos que é uma igreja forte? Não vou falar de muitas coisas, porque vai vários pontos. Mas a igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja coerente, é uma igreja que agrada o coração de Deus. Estou certo ou não? E para agradar o coração de Deus, tem que ser uma igreja que anda com o Senhor. E andar com o Senhor significa uma igreja que anda segundo a palavra de Deus. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4. Vamos pegar aqui, versículo 11 em diante. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Você concorda que até que, isso é alvo. Ele está apontando, anunciando o meu alvo. Até que cheguemos. Então tem chegada. Chegada é o fim, tá certo? Até que cheguemos ou alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, este é o alvo. Então, meu alvo não é ser uma pessoa cheia de dons espirituais. Isso não é alvo. Isso é consequência. Quando nós temos claro um alvo, nós podemos fazer um planejamento para chegar lá. Concordam comigo? Se eu não tenho claro aonde eu quero chegar, eu não tenho como ligar o meu GPS. Ou eu posso até ligar, mas ele está esperando informações. Qual é o seu destino? Não é isso? Qual é o seu alvo? Então, se eu não tenho isso, eu tenho vários recursos, mas eu não sei como direcioná-los. Por quê? Porque eu não tenho o alvo. O que está acontecendo hoje, no meu entender, segundo a palavra de Deus? Existem muitas... as pessoas estão na igreja e as pessoas estão perdendo a clareza, o entendimento do porquê estar na igreja. Por que estou na igreja? Todos vão falar, para adorar o Senhor. Mas será que entende o profundo significado do adorar? Adorar não é cantar, não é isso, né? Mas não vou falar sobre isso hoje. Nós estamos falando sobre alvo. A palavra do Senhor fala que a igreja se reunia todos os dias no templo, não fala? Atos, lá no livro de Atos. A igreja se reunia todos os dias no templo e tinha algumas coisas em comum, né? As orações, perseveravam na doutrina dos apóstolos,
nas orações, no partir do pão, não é isso? Tinham tudo em comum. Todos os dias estavam unânimes no templo. E a comunidade tinha temor. A comunidade tinha temor. Temor, por quê? Porque eles eram ameaçadores? Não, porque coisas poderosas, grandiosas, assim, inimagináveis, acontecia visivelmente no meio do povo de Deus. E eles ficavam com receio. Era impactante. Era tão impactante e que não era ameaçador, que o texto continua dizendo o quê? Que o povo, é a igreja, caiu na graça do povo e diariamente o Senhor ia acrescentando aqueles que deviam ser salvos. Então, irmãos, só que hoje eu vou dar um pouquinho de espiritual e também planejamento de vida para você. Porque não tem como separar planejamento de vida sem espiritual, emocional, profissional, né? Então vai lá. Quando você tem um alvo, aonde você quer chegar, você tem a oportunidade de planejar. Quando você planeja, você vai incluir no planejamento as ferramentas que você precisa usar, ou se não tiver, adquiri-las, para que você possa chegar no seu alvo. Tá certo? Concorda comigo? Então tá. Nosso alvo, segundo o texto bíblico. Qual que é o seu alvo, meu irmão? Jerusalém celestial. Verdade, isso já está garantido para você, não é? Mas a sua parte, andando sobre a terra, qual é? Estatura de varão perfeito. O que é isso? Bonito de falar. Andar como Cristo andou. É possível? Não, não existe isso. Esse texto está falando o quê? Algo diferente disso? Não está falando que é chegar à estatura de varão perfeito? Não está escrito na sua Bíblia? Fala aí, irmão, se comprometa. Não está? Está escrito. Agora, boa parte do povo de Deus fala o seguinte: não, eu vou chegar à estatura de Cristo quando o Senhor vier buscar a sua igreja. E lá na palavra de Deus diz que como num piscar de olhos, eu terei meu corpo transformado. Então não será mais corruptível. Não é isso? É isso não? Jesus, quando nasceu sobre a terra, o corpo dele era incorruptível. Jesus nasceu de carne e sangue. Tá certo? Jesus nasceu de carne e sangue. A palavra do Senhor diz que em tudo ele foi tentado. Então, carne. Né? Em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Né? Portanto, santo. Referencial de santidade, Jesus. Para quem? Para você e para mim. Você não pode deixar uma mentira, isso é mentira maligna. Quando entra na sua mente, mas Jesus é Jesus. Eu sei que Jesus é Jesus, você não precisa falar para mim. Mas eu estou querendo dizer que Jesus, ele é Jesus. Não. Ele é o precursor. Ele vai adiante. Ele puxa a fila. Estão entendendo? Ele puxa a fila. Irmãos, o que está acontecendo na história da igreja? Se você olhar lá de trás, na história da igreja, estamos colocando a questão da santidade como um momento que um dia vai acontecer quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Ei, não é isso que a palavra de Deus diz. Diz que eu e você temos que andar como o Senhor andou. Sejais santos porque eu sou santo. É o que está escrito. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É isso que está escrito. Não é?
Ei, Cristo te libertou, verdadeiramente sereis livres, mas não faça disso ocasião para que você peque. Não é porque você tem liberdade que você faz o que você quiser. Você está livre porque o Senhor te libertou para você viver em santidade com Ele. Né? Se você for para o Apocalipse, você vai ver que o cidadão do céu tem um perfil. Não é qualquer um. Ele diz aqueles que entram e diz aqueles que não vão entrar na cidade celestial, não é? Então não são todos que vão entrar. Senão não estaria escrito. Assim, e haverá o dia que todos vocês entrarão no céu. Não está escrito isso. Está dizendo que alguns vão e outros não. Então significa que alguns vão ficar de fora. Né? Não se chateie comigo. Vai falar com Deus. Né? Palavra dele. Estão entendendo, irmãos? Então, voltando, alvo. Irmãos, alvo. Cuidado. Quando você tem um alvo claro e definido, e que você acredita que aquilo é para você, quando você acredita que é lá que você tem que chegar, você morre lutando por isso. Você morre buscando aquilo. Por quê? Porque é o meu destino. Eu vou lutar para chegar no meu destino, porque a minha vida está ali. Que vida? A sua vida eterna está ali. Entenderam, irmãos? E aí você luta por isso. Não existe possibilidade de não lutar. Você vai pelejar por isso. E quando você tem o alvo claro, e quer chegar lá, óbvio, o que você vai fazer? Você vai começar a buscar intensamente, descobrir as melhores ferramentas para que eu possa realmente chegar lá. Que este alvo não é um sonho, este alvo é uma realidade. Muitos têm feito o alvo apenas um sonho, que passa, muda. Né? Aí vem coisas concretas que a vida oferece, que são interferências para a sua caminhada, para o alvo. E as pessoas estão aceitando. Hoje, mentir no meio do povo de Deus, uma coisa normal. Irmão, como é que você está? Bem, com os olhos vermelhos, nariz, uma batata vermelha desse tamanho. Você está bem? Parece que você chorou. Ah não, renite. Mentiroso. Eu acho tão engraçado. O pastor, quem é a figura que está aqui? É o pastor. Ele está perguntando. Você quer que eu fale, meu irmão, você que se lasque. É isso que você quer? Não, pastor, não é. Então, aí, irmão, como é que você está? Estou bem. Aí depois reclama porque o pastor não pergunta. Reclama porque o pastor não visita. A igreja está na bênção. Vou fazer obra missionária. Vamos lançar a rede em outro lugar. Aí, pastor, você nunca mais isso, nunca mais aquilo. Irmão, você está precisando de colo? Por que você não falou? Está com saudade? Que coisa boa saber que está com saudade de mim. Fala, né? Estão entendendo, irmãos? Mentira. Não, é uma coisa assim, comum. E não é dessa que eu estou falando, que essa é mentirinha, né? Se é que a gente pode dizer isso? Não, tem coisa pesada. Tem coisa pesada que o povo de Deus está fazendo. E o que é isso? Ei, qual que é o alvo? Estatura de? Isso mentia? O que diz a palavra do Senhor? Aquele que mentia, não mintas mais. Fim de papo. Pastor, mas eu tenho uma luta nisso porque eu nasci numa família mentirosa, o povo brasileiro é mentiroso, coisa demais que o senhor está pedindo para mim. Não. Por que Jesus venceu o pecado? Responde aí, irmãos, vamos lá. Por quê? Vencer na palavra, tá certo. Mas o que havia em Jesus? Capítulo 3. O que aconteceu? Mateus capítulo 3. João Batista batiza Jesus. Batiza, o que aconteceu? Uma coisa sobrenatural, o que foi? O que desceu sobre ele?
O Espírito Santo. Então, quando Jesus foi tentado no capítulo 4, né, do Evangelho de Mateus, ele vai para o deserto ser tentado. O que acontece? Ele está sozinho? Ele está com quem? E mais que ele tinha de ferramenta ali? A espada. Qual que era a espada? A palavra. Ele venceu quem? Satanás. Ele caiu? Não, ele venceu. Então, pronto. Aí, irmão. Ah, pastor, mas quando você fala, mas é que você já está dizendo que você não vai lutar a sua luta. Você está dizendo que você tem uma margenzinha de derrota aí. Quando Deus disse que com Ele ninguém é derrotado. Deus disse que com Ele ninguém é derrotado, porque se Ele estiver com você e você for derrotado, Ele foi derrotado junto com você, e Ele não é derrotado. Qual que é o nosso alvo? Estatura de varão perfeito, caráter de Cristo implantado na nossa vida. Você e eu andamos como Cristo andou. Entenderam, irmãos? Esse é o nosso alvo. Mas, pastor, eu estou longe disso. Não tem problema. Só que o que tem que fazer? Caminhe, comece, se posicione. Enfrente o pecado que diariamente assedia a tua vida, como eu também enfrento diariamente os pecados que tentam fazer parte da minha vida. Agora, alguns já fazem parte. E o que nós temos que fazer? Tirar da nossa vida. Você quer levar alguma coisa a sério nessa vida? Leve isso. E você vai ver aonde Deus pode te levar, se você fizer isso. Querido, desculpe, você não pode viver uma vida gloriosa se você não anda em coerência com isso. Se você vive uma vida de maldição, como é que você quer viver bênção se você está na maldição? E detalhe, ninguém está jogando você em maldição, é você mesmo que se joga. Quando a gente abre, a palavra do Senhor diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é como uma couraça que cerca a nossa vida. Satanás não pode tocar. Não pode tocar. Agora, quando se abre o pecado, é a oportunidade. Ele está ao derredor esperando uma oportunidade. Ele não consegue. Quem dá a oportunidade somos nós. Abriu o pecado, abriu a brecha, ele vai entrar. Não tenha dúvida. Ai, ufa, eu pequei, mas nossa, Satanás nem viu. Você que não viu. Você que não viu. Ele não falha, ele é implacável. Satanás é implacável. Muitas pessoas acham que a obra maligna é assim, é um tiro. Uma doença terminal. Não, irmãos. Algumas delas é lenta, é contínua e vai construindo coisas dentro da pessoa. Ele entra e ninguém sabe. E ele vai construindo, aqui ó. Quem controla a mente controla todo o ser. Se Deus controlar a sua mente, você anda com Ele. Se Satanás interferir nisso, ora você anda, ora você não anda. E ele vai construindo cada vez mais até que chega uma hora que a fé vai minando, minando, minando. E aí a pessoa pode até estar na igreja, mas já não anda com Deus. Quem adora o Senhor, canta, bonito, vem nos cultos, tudo que está em programação. Lá fora é outra pessoa. Isso não é cristão. Cristão, ele é. Aonde ele estiver, ele é. Assim. Então muitas pessoas estão no meio do engano. Muitas pessoas precisam realmente dobrar o joelho e falar: Senhor, eu sou miserável. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu abro o meu coração. Olha, eu nem sei, eu te recebo de novo. Eu acho que eu enxotei o Senhor na minha vida. Irmãos, tem coisa que não tem cabimento. Dentro da igreja, homem desejando a mulher do outro. Dentro da igreja, irmão roubando o outro irmão. Não é roubando entrando na casa com arma, não. Tem várias formas de roubar. Várias formas. Vai lá, apresenta os negocinhos. Isso aqui é bom demais, não sei o quê. O carro está beleza.
Tá uma beleza, uma semana, o carro está todo em pandereco, caindo os pedaços. Mas, irmão, você disse que o carro está bom. Ah, o problema foi você que sabe tocar o carro. Né? E já vi cada coisa terrível. Né? Já vi irmão que teve problema, os filhos, né? Uma educação complicada. Aí o que aconteceu? O rapazinho lá e a menininha teve uns lances lá meio atrapalhado. Aí o outro vai lá, o pai da menina, né? Vai lá e fala: rapaz, teu filho desrespeitou minha família. Aí ele falou: cuida da cabra que o meu bode está solto. Eu vi isso, devo falar um negócio desse. Isso que é crente. Então, irmãos, e eu acredito que seja, mas o que está acontecendo? Perdeu o alvo. Esqueceu qual é o alvo dele. Todos esses aí. Esqueceram. E aí, irmãos, hoje, sabe qual é o alvo? Ter um relacionamento com Deus capaz do que eu pedir, Ele me dá. Esse é o alvo. Hoje a tônica da cultura cristã é: eu tenho que agradar a Deus, porque a hora que eu pedir alguma coisa, Ele me dá. Erramos de novo o alvo. Sabe por quê? Porque não tem mais nada que Deus possa dar maior do que Ele já deu. Então, eu não sei se eu estou te decepcionando, mas não tem nada mais valioso do que eu estava condenado, sentenciado, meu fim era a morte. E Ele veio lá e me tirou da morte e falou: agora eu te dou vida. E é para sempre. O que pode ser melhor do que isso? O que pode ser maior do que isso? Um carro? Ainda mais brasileiro, nacional. Não. Uma casa? Não. Tudo isso perece. Gera imposto. Gera invasão. Gera cobiça. Um monte de coisa. Agora, eu recebi a minha salvação. E sabe o que ele disse? Ei, ninguém pode tirar isso mais de você. Sabe o que ele disse? A porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Está entendendo, irmãos? Isso é maravilhoso. Mas estamos errando o alvo. Por tudo isso, por essa dádiva maior, Ele diz: olha, o que você tem que fazer é isso. Chegue à estatura de Cristo. Porque um dia eu vou voltar. Eu vou vir buscar aqueles que acreditaram nisso. E por isso vão andar assim. Este será o meu povo e eu serei o seu Deus. É isso que ele disse. Estão entendendo, irmãos? Então, quando a gente vê essas coisinhas, essas picuinhas dentro de igreja, o que é isso? É porque não tem o alvo. Se você tem claro, o meu alvo é a estatura de varão perfeito. Opa, isso aqui estou fora. Opa, isso aqui sai para lá. Ah, não, essa ferramenta vai me ajudar a eu me santificar mais. Glória a Deus, vou usá-la. Aí vem outra, não, isso aí que não, estou fora disso. Não, é bacana, olha, tentação, mas eu não vou errar o meu alvo. Então, irmãos, Efésios capítulo 4, de 11 até o 12, né? 13? Então, se você quer, pastor, eu não guardo muita coisa da minha mente, guarde só essa parte. Sua estatura, chegar à estatura de Cristo. Dentro da sua casa, se a tua mulher não te vê, não vê como Cristo manifesta na sua vida, tem coisa para melhorar. Se você não olha para a tua mulher e não vê isso, a tua mulher tem que melhorar. Se eu não consigo mostrar isso para você, me avise, eu preciso melhorar e me traz os pontos, viu? Pastor, olha, isso aqui você não tem nada com Cristo. Rapaz, fala, por favor, me ajude. Pode falar, né? Agora, nós estamos nessa caminhada juntos, nós podemos nos ajudar, amém? E sabe como é que a gente se ajuda? Não é assim, eu falei: ô irmãzinha, então, não, cuida da tua vida. Se ela falar isso para mim, ela não está deixando eu ajudá-la, né? Está entendendo? Nós não podemos ir para acusar a vida do outro. Nós não vivemos para isso mais. Nós vivemos para irmos juntos morar no céu, não é?
Porque a palavra do Senhor diz que lá vai ser um grande coral, né? Não tenta fazer solo não, que não vai dar certo. Grande coral. E é nesse relacionamento um com o outro que, na verdade, eu e você seremos aperfeiçoados. O fruto do Espírito vai ser no relacionamento. Não tem relacionamento com o corpo de Cristo, você está parado, estagnado. Ah, pastor, não é bem assim. Ué, então vem me provar o contrário. Porque a palavra de Deus, ela não erra, ela está certa. Então, o exercício do amor, o aperfeiçoamento do amor é uns com os outros. O exercício do fruto do Espírito, uns com os outros. Você não trabalha fruto do Espírito na vertical, você trabalha fruto do Espírito na horizontal. Entendeu? Horizontal? Com o homem, não é com Deus, é com o homem. Entenderam? Amém, irmãos? Então, queridos, você tem um alvo. A palavra de Deus já mostrou para você. Este é o alvo. Pastor, mas tem igrejas que não acreditam nisso. Você está na Ágape. Você é membro desta igreja. E é isso que nós pregamos, é isso que pregamos porque nós cremos e nós estamos indo nesta direção. Amém? Faz sentido, irmãos? Por quê? Porque uma coisa é, o inimigo, ele é real. Ele é obstinado e ele é implacável. Mas nós temos aquele que é maior. Mas a manifestação desta glória, deste poder, está para aqueles que andam com o Senhor, né? Não é quem frequenta a igreja, é quem anda com o Senhor. Então, se ele anda com o Senhor, ele vai vencer, porque ele vai na estratégia de Deus. E Deus é perfeito e ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, não tem derrota com quem anda com Cristo. Não existe. Tem derrota, tem falha. Não é Cristo nessa história, é o homem que entrou nessa história. Amém? Então, olhe para o teu Deus e confie inteiramente nele. Ele não falha. Quem falha é o homem, mas o cair é do homem e o levantar é do Senhor, né? Louvado seja o Senhor por isso. Tá certo, irmãos? Pastor, o senhor está com cara de ditador. Eu não mando nem na minha vida, não mando na de vocês, mas eu tenho a responsabilidade pelo andamento desta obra. E nós queremos não ser apenas uma igreja grande, nós queremos ser uma igreja que conquiste essa cidade. Nós queremos ser uma igreja que agrade o coração de Deus. Se ele olhar para essa igreja e abrir um sorriso, tá bom demais. Por quê? Porque nós nascemos de novo para isso, para viver para ele. Amém? Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Eu vou pedir agora que você vá digerindo essa mensagem na sua casa. Irmão, resumindo tudo, estamos negligenciando um pouco a história do pecado na nossa vida. Afrouxamos algumas coisas que a palavra não afrouxou. E estamos esquecendo que estamos com brechas abertas. E não estamos percebendo que o maligno está abatendo a nossa fé, tirando o ânimo da leitura da palavra, da vida de oração. E você sabe que isso é alimento. Então a tua fé está afundando gradativamente. A sua não, desculpe. A fé de quem vive assim está afundando gradativamente. A pessoa chega na igreja, em vez dela ficar em reverência ao Senhor, e fica com conversinha. As conversas são mais importantes do que adoração. Você vai percebendo que não é maldade, é o esfriamento, está entrando e ele não está percebendo. E você, então, se coloque, valorize a sua vida e comece, então, puxa vida, é realidade. Deus não está aqui para te condenar, mas Ele quer ouvir a sua sinceridade, né? Se você confessar o seu pecado, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Está na carta, a primeira carta de João.
capítulo 1. Então vamos fazer isso, vamos começar aqui agora, porque está fresquinho, senão, né? Senão o bichão rouba a semente, né? Que está lançada aí na terra. Não deixa não, vamos começar agora. E começa a limpar, isso é uma limpeza espiritual. Começa a limpar isso na sua vida. Mesmo que você diga, pastor, eu tenho pecado, que eu tenho lutado há anos. Peça perdão de novo ao Senhor. E comece a partir de hoje a clamar, Senhor, eu não quero continuar mais nisso. Me ajude a vencer. Pai, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra, ela é a espada do Espírito. A tua palavra é como a espada afiada de 2 gumes. E ela vai no mais profundo da alma e do Espírito, trazendo à nossa mente as intenções do nosso coração. E Senhor, nós reconhecemos, Pai, que existem coisas que estamos negligenciando, não entendendo, Senhor, como o Senhor fazia. O Senhor sempre abominou o pecado. O Senhor não permitia chegar perto do Senhor. Mas nós, Pai, não temos agido desta maneira. Quantas coisas têm sido comum na nossa vida. Quantas coisas nós até acostumamos, Pai. Não tem peso, não incomoda mais. Como se fosse parte. Quando, na verdade, a Tua palavra nos revela que isso nos afasta de Ti. A Tua palavra diz, Isaías 61, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Na verdade, o pecado nos afasta de Ti e por isso vamos endurecendo o nosso coração, a nossa visão começa a ficar turva, nós não vemos mais os propósitos do Senhor, começamos a não entender mais e começamos, Deus, a voltar à velha vida. Não, Deus, nós não queremos voltar à velha vida, Senhor. Não queremos isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é a fonte da vida. Portanto, Pai, nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós temos que lembrar que o Senhor não está presente em nós numa forma contemplativa. O Senhor quer agir em nós, através de nós. Meu Deus, então, em nome de Jesus, nos faz convictos que nós temos que recorrer ao Senhor, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que nos agarrar a Ti, entendendo como se fosse a última oportunidade, como o Teu texto bíblico fala, Senhor, como se fosse o último dia. Buscai o Senhor como se fosse o último dia, intensamente, para que nós encontremos o socorro. A Tua palavra diz que nós devemos nos achegar ao trono da graça com confiança, para que no dia que nós precisamos encontrar socorro, encontrar ocasião oportuna diante do Senhor, Pai. Meu Deus, faça isso. Mas, Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos reconhecer que o pecado fere a santidade do Senhor que está na nossa vida. Nós precisamos lembrar que o Senhor nos fez templo do Teu Espírito, que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós temos que lembrar, Pai, que aquilo que o Senhor tem preparado para nós não tem medida, não tem nada nesta terra que possa ser mais valioso do que aquilo que já está preparado para nós. Meu Deus, tira esse torpor, tira, Senhor, essa passividade que às vezes nós ficamos diante do pecado. Não, nós temos que lutar contra. Nós temos que aprender a abominar o pecado e amar a santidade, porque a santidade nos põe juntos do Senhor. Que lugar pode ser melhor do que estar diante do Senhor? Cantamos tantas coisas, mas estamos vivendo muito pouco aquilo que cantamos, Senhor. Nos perdoe, não queremos ser hipócritas, Deus. Nós queremos ser pessoas transparentes, verdadeiras, sinceras.
Queremos ser homens e mulheres íntegros, porque nós carregamos o teu nome, Senhor. Nós somos, Deus, a palavra viva sobre a terra hoje. É assim que nós deveremos nos ver. Portanto, Pai, ajuda-nos, Deus, nesses dias, a estarmos meditando nessas coisas e confrontando os pecados que estão em nós. Vem, Senhor, nos ajude, porque a tua palavra nos lava. Portanto, queremos nos santificar diante do Senhor, para que possamos ser cheios da tua glória, para que possamos ser cheios do teu Espírito, para que possamos ser vistos diante do Senhor como vasos de honra, feitos pela mão do oleiro, para um propósito apenas, para viver para a glória do teu nome, Senhor. Que o nosso alvo seja sempre lembrado, andar como Cristo andou, ter o caráter de Cristo em nós. Ajuda-nos, Espírito de Deus, que isso seja uma verdade em cada um, e que possamos colher essa vida gloriosa, que é decorrente das manifestações do teu caráter na nossa vida. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor.